Então o que os soldados fizeram? Pegavam pedra por pedra e tiravam para poder olhar, e com isso espalharam todas as pedras, e quando terminou a destruição, não ficou pedra sobre pedra. Quantos estão aqui comigo? E veja que logo em seguida tinha uma outra palavra que Jesus participou naquele povo, e o próprio povo atraiu sobre ele, dentro da dispersão, uma palavra de maldição. Mateus capítulo 27. Verso 25. Melhor ler o 24 primeiro. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Nesse momento, o próprio povo lançou uma palavra de maldição sobre eles. E o que acontece a partir dessa data sobre o povo judeu? Foi o povo que mais foi morto em todos os países. Porque eles pediram uma palavra de maldição. E veja que é até esquisito, por que todo judeu era condenado por qualquer coisa? Por exemplo, na Espanha veio uma gripe, começou a matar um monte de gente, e aí eles diziam assim: os judeus são culpados, ia lá matava o judeu. Ia no outro país, acontecia uma coisa, alguém dizia: os judeus são culpados, e matava os judeus. E ano por ano eles iam matando os judeus, em cada país, não teve nenhum país. E se você quer saber, até no Brasil, na época dos holandeses. Porque na época dos holandeses, os judeus estavam em Recife. Eles estavam todos morando pela dispersão na região de Recife. E os holandeses vieram, e os holandeses eram cristãos, alô? Então os judeus se estabeleceram em Recife, e quem conhece a história do Brasil, sabe que a Holanda dominou o norte. Mas quem mandava aqui embaixo era Portugal, aliado com a Espanha. O que eles fizeram? Expulsaram os holandeses. E quando expulsaram os holandeses, quem foi expulso junto? Os judeus. E eu tenho uma notícia tremenda para você. E os judeus expulsos de Recife, sabe para onde foram? Ilha de Manhattan, em Nova York, que são os judeus mais ricos do mundo hoje. Alô? Agora você começa a imaginar porque o nosso norte e nordeste é tão amaldiçoado. Porque nós poderíamos ser a nação mais rica da terra, porque os judeus que dominam o mundo estão em Manhattan, estavam em Recife. Alô? Fala para o teu irmãozinho, fica tranquilo. Que no ano de 2010, Deus está trazendo recurso do mundo inteiro para o Brasil de novo. Vamos para o próximo. O povo está disperso, cidade destruída, templo destruído. Jesus veio, ainda falou que o templo ia ficar destruído, e foi mesmo. Continuaram cativos, nunca mais tiveram nação, ficaram espalhados pelo mundo inteiro, mas havia uma palavra profética. Isaías capítulo 27. Olha para o teu irmão e fala assim: a palavra profética, quando ela é cumprida, ela está dizendo que a próxima palavra também vai ser cumprida. Então Deus disse que eles iam ser dispersos, e eles foram. Agora Deus disse que eles vão voltar a ser nação. Coisa quase absurda. Um povo disperso por mais de 1000 anos, quase 2000 anos disperso, sem nação. Como que pode voltar a ser nação? Isaías capítulo 27, verso 6. Está escrito: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e eles encherão de fruto o mundo. Eu vou repetir.
Veio Isaías no meio da dispersão e o profeta lança uma palavra. Vai vir um dia que Israel vai lançar raízes e ainda vai encher de fruto o mundo. E nem existia Israel, eles estavam dispersos. Como é que o profeta, eu sei que se um profeta desse profetizasse algo desse tipo hoje, alguns iam dizer, está amarrado, né? É impossível, é profetada, né? Uma coisa assim absurda, como tem profeta dizendo que o Brasil está à porta do avivamento, alô? E tem gente que não acredita. Alô? Olha para o teu irmãozinho e fala assim, você está com uma cara que falta avivamento na tua vida, irmão. Vai para Ezequiel capítulo 36. Verso 24. Ezequiel também é um profeta da época da dispersão. E ele tem que ter coragem para dizer o que ele vai dizer. No verso 24 ele diz assim, tomar-vos-eis de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Agora, isso já aconteceu? Sim ou não? Sim ou não? Dia 14 de maio de 1948. E digo para vocês, é inédito no mundo. Israel é a primeira nação que nasceu em um dia. Israel é a única nação que não tinha terra, o povo disperso, mas Deus disse que um dia eles iam ter raiz, era a palavra profética, e não tem jeito. Fala para o teu irmãozinho, quando tem uma palavra profética, vai acontecer, irmão. Deus disse que eles teriam raízes, e no dia 14 de maio a ONU se reuniu. Foi uma confusão, porque os árabes não queriam, os palestinos que estavam na terra lá não queriam. E foi uma confusão. E aí começou a votação. E quando chegou no fim da votação, deu empate. Faltava um voto, era do brasileiro Oswaldo Aranha. E ele votou a favor de Israel, e Israel foi considerado nação. Isso significa que por causa disso, não sei se você sabe, Israel é grato ao Brasil por causa desse fato. Isso significa que tudo aquilo que foi tirado daqui vai voltar para cá. Olha o teu irmãozinho e fala assim, Brasil e Israel são nações peculiares para Deus. Tudo que acontece em Israel vai acontecer no mundo espiritual para o Brasil. Porque é palavra profética, que se cumpre. Amém? Quantos estão aqui? Tem um próximo sinal. Agora Israel é nação. Israel é nação. Mas os povos estão todos, em todo que é lugar. Tem judeu pelo mundo inteiro, e cada um já tem sua casa, sua família. E os judeus estão no mundo inteiro, e todos muito bem de vida. Cada um no seu lugar. Quantos aqui já viram judeu pobre? Alô? Não que não exista, mas quando aparece um judeu pobre, os outros se cotizam e já ajudam para não sujar o nome. É igual o crente, quando tem alguém pensando mal, já enterra. Vamos ver a profecia do retorno das pessoas. Quantos estão entendendo? A primeira profecia era de tornar Israel uma nação. Mas tem que ter uma profecia para trazer o povo de volta. Como é que vai trazer esse povo que está no mundo inteiro? Então vamos ver a profecia, Isaías 43. O verso 5 até o verso 6. Está escrito assim no verso 5, não temas porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas de todas as extremidades da terra. Quando essa palavra saiu, Israel nem existia.
Tinha só uma palavra que ia existir, mas o profeta já está dizendo que o povo vai ser tirado de todos os lugares, norte, sul, leste, oeste, e a palavra saiu, o vento saiu, como ministro, e tem que trazer as pessoas. E aí começou. Quero dizer para você que no início, 87 nações devolveram os seus judeus. E vou dizer mais, por livre e espontânea vontade. Eu não sei como é que funciona isso. Mas os judeus começaram a ter um desejo tremendo de voltar para a sua terra. E começaram a se movimentar, e começaram a voltar, e voltar, e voltar. E logo no começo, começaram a povoar Israel. Aleluia. Porque existia uma palavra profética. Oh, aleluia. Jeremias capítulo 31. Vamos continuar essa palavra profética. Você está entendendo, sim ou não? 31, verso 8. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplica, eu os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Quem que são esses? Escuta bem, 1948 foi o fim da guerra, sim ou não? E 48 foi o fim da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com os judeus? Foram mortos em todos os lugares, campos de concentração. Quando Israel voltou a ser nação, muitos dos judeus eram cegos, mutilados, e os aviões que chegavam traziam cegos para se cumprir uma palavra profética. Porque estava escrito que voltaria até os cegos aleijados. Eu li alguns jornais que muitos partos aconteceram no meio do caminho, no avião, no navio, que estavam trazendo judeus de volta, porque era a palavra profética, as grávidas virão e as de parto estarão vindo. E o parto acontecia no meio do caminho. Olha para o teu irmãozinho e fala assim, você está entendendo, irmão? Fala assim, a palavra de Deus, a profecia, ela é tão detalhada, que acontece nos mínimos detalhes. Próximo sinal. A restauração da língua. Vou dizer algo para você, parece uma coisa simples, mas não é não, irmão. Espera aí, calma. Quem conhece história, geografia, e estuda a questão da geografia humana, a geografia política, sabe que é impossível uma nação sobreviver sem cultura. E uma das partes da cultura é a língua falada.